Sim, a Polônia pretende colocar armas nucleares americanas em seu território ainda este ano e a medida já está em fase avançada de planejamento e execução. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, em recente entrevista a um jornal japonês, disse que Varsóvia já está pronta para receber a instalação de armas nucleares como parte de sua obrigação na política do regime de compartilhamento nuclear da OTAN. A medida visa fortalecer a segurança do flanco oriental da aliança, bem como dissuadir eventuais ameaças russas e bielorrussas, tendo em vista as recorrentes ameaças de Lukashenko quanto a uma transposição ao corredor de Suwałki, como já relatamos em outros vídeos aqui no canal. A declaração do presidente polonês ocorre logo após a realização dos exercícios militares em conjunto da Polônia e da Lituânia no corredor de Suwałki, importante localidade estratégica que dá acesso ao enclave russo de Kaliningrado e que vem sendo protagonista de tensões entre a Bielorrússia, a Polônia e os países bálticos nos últimos meses. Mas será que os Estados Unidos estarão dispostos a elevar as tensões na região posicionando armas nucleares na Polônia? E quais medidas Vladimir Putin tomará a esse respeito? Ainda, quando e como a Bielorrússia pretende transpor o corredor terrestre que abrange o território polonês e lituano? Permaneça neste vídeo e compreenda tudo isso e muito mais agora mesmo. Seja muito bem-vindo, você está no canal Conflitos e Guerras. Bom, como eu venho demonstrando há várias semanas, a Bielorrússia tem se mostrado bastante hostil no que diz respeito à Polônia e aos países bálticos, especialmente a Lituânia. Isso porque o ditador Lukashenko tempos atrás gravou um vídeo em que discutia com seu general estratégias para a transposição terrestre do corredor Suwałki, que abrange terras da Lituânia e da Polônia, visando chegar ao território russo de Kaliningrado. Com isso, tanto a Polônia como as nações bálticas vêm aumentando seu estado de alerta, preparando-se para um cenário futuro de guerra, inclusive com a Alemanha destacando um contingente militar na Lituânia recentemente. Nesse sentido, a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, vem fazendo declarações no sentido de que se faz necessário reforçar a ajuda militar à Ucrânia, bem como aumentar os gastos em defesa e incentivando a todos os países da OTAN a fazê-lo. Se você é do tipo cético que acredita que nunca nada vai acontecer, está tudo bem. Mas essas nações citadas não estão pensando dessa forma, pois a ameaça russa para eles nunca se fez tão presente quanto agora. Mas, considerando tudo isso, será que de fato os Estados Unidos estarão dispostos a posicionar suas armas nucleares na Polônia? É isso que vamos descobrir agora. Inicialmente, vale lembrar quais países participam do programa de compartilhamento de armas nucleares da OTAN, armas essas diretamente fornecidas pelos Estados Unidos. São eles, portanto, a Alemanha, a Bélgica, a Itália, os países bálticos e a Turquia. Isso envolve pilotos e outros funcionários dos estados não nucleares da OTAN, praticando, manuseando e entregando os artefatos nucleares estadunidenses e adaptando aviões de guerra não americanos para entregar essas armas nucleares dos Estados Unidos. No entanto, como todas as armas nucleares dos Estados Unidos são protegidas com o Permissive Action Links, os estados anfitriões não podem facilmente armar as bombas sem os códigos de autorização do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O ex-presidente italiano Francesco Cossiga reconheceu em 2005 a presença de armas nucleares estadunidenses na Itália. As armas nucleares dos Estados Unidos também foram implantadas no Canadá e na Grécia de 1963 a 1984. No entanto, o Canadá retirou 3 dos 4 sistemas de armas com capacidade nuclear em 1972. O único sistema retido, o AR-2 Jenny, tinha um rendimento de 1,5 quilotons e foi projetado para atacar aeronaves inimigas em posições a alvos terrestres e pode não ter sido qualificado como arma de destruição em massa devido ao seu rendimento limitado. Desta forma, além das nações que já possuem esse tipo de armamento por conta própria, como a França, o Reino Unido, a Rússia, a China, a Índia, a Coreia do Norte e o Paquistão, tem-se as nações que detêm os artefatos estadunidenses em seus respectivos territórios como forma de dissuasão. Além disso, especula-se que a própria Finlândia, que aderiu à OTAN no ano passado, possa vir a receber os artefatos nucleares estadunidenses, e a esse respeito, inclusive, a Rússia chegou a se manifestar dizendo o seguinte, abre aspas, não podemos deixar sem resposta possíveis decisões do governo finlandês nesta área. A Rússia desenvolverá medidas concretas, tendo em conta as ameaças reais que essas nações implicam para a nossa segurança. No entanto, esperamos que a razão prevaleça, disse o diplomata russo Kalesnetovs em entrevista à agência de notícia TASS, quando questionado sobre as possibilidades futuras da presença de armas nucleares da OTAN em território finlandês.
Além disso, o diplomata explicou que, na primavera de 2025, as autoridades finlandesas pretendem começar a analisar um projeto de lei para alterar a lei de energia nuclear, principalmente no interesse da energia civil nacional, em particular para a construção de mini centrais nucleares. Nas condições atuais, alguns políticos locais afirmam que nada deverá impedir as possíveis operações do bloco se forem consideradas necessárias, observou Kanistov. Já deu para ver, portanto, que a Finlândia não está para brincadeira, pois, além de ter ingressado na aliança da OTAN no ano passado, vem agora abrindo possibilidades para a detenção do arsenal nuclear. Resta saber se isso virá pelo programa de compartilhamento da OTAN ou se a própria Finlândia produzirá o seu arsenal nuclear. E essa mudança de postura não é só da Finlândia, mas também da Suécia, ambas as nações tendo ingressado recentemente na OTAN, com a Suécia formalizando-se no mês passado como o 32º membro da aliança, reforçando a ideia de que tudo isso se deve à guerra na Ucrânia, já que pela proximidade com a Rússia, essas nações passaram a não se sentir mais seguras devido ao expansionismo russo. A esse respeito, inclusive, a Finlândia vem aumentando consideravelmente o seu gasto em defesa, aumentando gradualmente seu orçamento anual em 40% até o ano de 2026, como medida reflexo da guerra na Ucrânia. E não é para menos, já que a Finlândia, como vocês devem saber, compartilha uma fronteira de mais de 1.300 km com a Rússia. Mas voltando à questão da Polônia, que apesar de não fazer fronteira com a Rússia, faz fronteira com Belarus e Ucrânia, e teme que de alguma maneira o conflito acabe respingando em seu país, além das constantes ameaças de Belarus quanto ao corredor Suwałki. Nesse sentido é que a Polônia vem investindo 3 a 4% de seu PIB em defesa, tornando-se uma nação extremamente militarizada, já figurando como a segunda maior força blindada da Europa, perdendo somente para a Rússia. E o discurso belicoso da Polônia não vem de agora. Há muito tempo o país vem incentivando a completa militarização da Europa, chegando a recomendar ao Conselho da OTAN que seja exigido não mais 2% de investimento do PIB em defesa para cada país membro, mas sim 3% no mínimo. Vale lembrar também que a Polônia, assim como a França, chegou a se posicionar favorável ao envio de tropas da aliança à Ucrânia. E não somente isso, como dissemos no início deste vídeo, a Polônia pretende sim recepcionar armamento nuclear americano muito em breve no seu próprio território. O primeiro-ministro polonês Donald Tusk, que partilha a opinião do presidente Duda sobre a segurança nacional, disse que a segurança e o potencial militar da Polônia são as duas prioridades e que precisa discutir urgentemente essa questão com Duda, dando a entender que sim, a discussão já existe e pode haver esse implemento em breve. A esse propósito, o presidente da Polônia destacou que, abre aspas, recentemente a Rússia transferiu armas nucleares para Belarus, fazendo referência ao anúncio de Lukashenko em dezembro, quando disse que havia recebido os artefatos russos. Desta maneira, isso nos leva a crer que a ideia do presidente polonês é fornecer uma resposta à altura à Bielorrússia, no sentido de que, se Belarus possui armamento nuclear de sua aliada Rússia, a Polônia também fará o mesmo com seu aliado Estados Unidos, demonstrando que não há razões para se acovardar diante do que representa a Bielorrússia com este importante passo realizado em dezembro ao recepcionar os armamentos em seu país. A Rússia chegou a se manifestar por meio de seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, que disse estar bastante preocupado com a possível manobra ocidental de deslocar esse tipo de armamento na Polônia e que, caso isso ocorra, colocará o mundo em risco nuclear, claramente fazendo alusão, mais uma vez, a uma guerra nuclear sem precedentes. A Rússia disse ainda que tomará todas as medidas necessárias para garantir a sua segurança diante dessa recente possibilidade levantada pela Polônia. Convém observar que muito se especula sobre a possibilidade de Putin ter há certo tempo posicionado armas nucleares em Kaliningrado, com vários especialistas dando como certo este fato, o que só reforça a necessidade, do ponto de vista polonês, de garantir uma força nuclear semelhante em seu país, visando igualar seu poder dissuasório. Com tudo isso em questão, podemos perceber então que as tensões na região tendem a se elevar, sobretudo porque Lukashenko faz questão de permanecer ameaçando a soberania da Polônia e dos países bálticos, na medida em que pretende, como o próprio já disse, chegar a Kaliningrado via corredor terrestre, algo que não é tão fácil nem tão pouco pacífico, pois demandaria uma resposta militar efetiva das nações envolvidas, especialmente a Polônia e a Lituânia. Sendo apenas bravata ou não do ditador bielorrusso, fato é que a Europa está num caminho sem volta no que diz respeito à guerra de narrativas e troca de ameaças, e quem mais sofre com isso, além da Ucrânia, claro, são os países próximos à Rússia e à Bielorrússia,
tanto na região do Báltico como mais ao norte com os países nórdicos, especialmente a Finlândia e a Suécia. Com a guerra na Ucrânia se arrastando por mais de 2 anos e sem uma solução pacífica definitiva, inclusive com nações já destacando tropas para, em algum momento, intervir favoravelmente à Ucrânia, como é o caso da França, podemos dizer que a Europa está à beira de um caos e o estopim para uma guerra generalizada pode estar mais próximo do que você imagina. Por fim, se a Polônia de fato aprovar essas medidas, com os Estados Unidos deslocando parte de seu arsenal nuclear ao país, podemos considerar que isso elevará as tensões a um outro patamar, podendo a Rússia se ver ameaçada e realizar manobras estratégicas mais hostis. Mas me conte aí nos comentários, você acha que a Polônia de fato vai aprovar o emprego de armas nucleares da OTAN em seu país? E caso isso ocorra, qual será o próximo passo da Rússia a respeito disso? E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, além de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Pela sua audiência, meu muito obrigado e até a próxima. Один, 102. Взрыв! Вперед! Смело! Ну что?